Ei, seu desgraçado! Se meu avô é general de divisão, então eu sou presidente da República. Essa frase, carregada de escárnio, selaria um destino que o capitão Tavares era incapaz de prever. Naquele momento ele não via nada além do delírio de um recruta insignificante, um Zé Ninguém. E enquanto seu riso ecoava pela sala abafada do comando, a contagem regressiva para sua própria ruína já havia começado. Hoje vamos contar a história de como o tolo capitão Ricardo Tavares abriu com as próprias mãos as portas do inferno. A narrativa começa na vastidão verde e implacável da Amazônia, em um pelotão de fuzileiros de selva subordinado à 12ª Brigada de Infantaria de Selva, um posto avançado esquecido por Deus e pelos homens na fronteira com a Venezuela. Naquela época servia ali um soldado chamado Lucas Almeida. Lucas era magro, com uma aparência quase frágil que o tornava o alvo perfeito desde o primeiro dia em que pisou na base. O exército como instituição possui uma crueldade intrínseca. Quando alguém que parece fraco chega, em vez de protegê-lo, instintos primitivos despertam, uma necessidade bestial de testar seus limites, de empurrá-lo até o fundo do poço. A vida militar de Lucas era um inferno na terra. Apanhar no banheiro depois do toque de recolher era rotina. Os veteranos reviravam seu armário, roubando itens pessoais ou vandalizando a foto de sua mãe com rabiscos obscenos, um ataque direto à sua dignidade. O sargento Fagundes, seu comandante de esquadra, era o pior de todos. Um homem forjado na brutalidade, que via a gentileza como uma doença a ser erradicada. Ele acordava Lucas no meio da noite, forçando-o a recitar códigos e regulamentos sob a mira de uma lanterna. Se a resposta demorasse, um chute com o coturno na canela era punição. As coxas e as nádegas de Lucas viviam numa constelação de hematomas roxos e amarelados. Seu olhar, antes vivo, tornava-se opaco, perdendo o brilho da juventude. Contudo, Lucas Almeida não era um tolo que apenas apanhava calado. Ele avaliava sua situação com uma clareza fria e decidirá escapar daquele inferno seguindo os procedimentos. O exército possuía canais como a ouvidoria ou relatórios formais, mas ele escolheu o método mais direto e teoricamente mais eficaz: reportar-se diretamente ao seu comandante, o capitão. Segundo o regulamento, qualquer abuso dentro do quartel, uma vez reportado a um oficial, deveria resultar em ação imediata. Lucas, em sua ingênua fé na hierarquia e na consciência de seus superiores, acreditou nisso. Numa tarde sufocante, o ar pesado de chuva e terra molhada, Lucas controlou o tremor nas mãos e bateu na porta do escritório do capitão. Entra, veio uma voz arrastada, entediada. Ao abrir a porta, encontrou o capitão Ricardo Tavares recostado na cadeira, os pés com coturnos sujos de lama sobre a mesa, absorto num jogo em seu smartphone. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para ver quem era. Com licença, meu capitão. Soldado Almeida. Gostaria de uma palavra. A voz de Lucas era um fio, quase inaudível. Tavares finalmente baixou o celular com uma expressão de enfado e mediu o recruta de cima a baixo. Ao ver o rosto tenso do novato, sentiu instintivamente que um problema estava a caminho. O que é? Desembucha. Lucas relatou tudo, cada ato de violência que sofrerá. As agressões do sargento Fagundes, as torturas noturnas, a humilhação, a extorsão de seus poucos pertences. Enquanto ouvia, a expressão de Tavares se contorcia. Não era raiva. Era pura irritação. Prestes a ser avaliado para uma promoção, um escândalo de abuso em sua companhia era como um tumor maligno. Se a notícia chegasse ao comando superior, uma mancha vermelha indelével seria gravada em sua ficha de serviço, arruinando suas chances. Tavares interrompeu Lucas, agitando a mão no ar. Espera aí. Qual seu nome mesmo? Ele começou a remexer numa pilha de pastas sobre a mesa. Lucas Almeida, senhor. O capitão puxou a ficha de Lucas. Seus olhos percorreram o papel rapidamente. E então pararam na seção de filiação. Pai, falecido. Mãe, Ivone Almeida, proprietária de lanchonete. Um sorriso desdenhoso torceu os lábios de Tavares. Pai morto, mãe dona de um boteco qualquer, provavelmente numa favela do Rio. Uma família comum, ou pior, miserável.
O famoso "quem indica" era inexistente. Um Zé Ninguém, um grão de areia. A mente de Tavares calculou rapidamente. Se ele conseguisse calar a boca desse garoto, tudo voltaria à paz. Se a mãe dele ligasse para a base, uma desculpa qualquer seria suficiente para despachá-la. Ele fechou a pasta com um baque surdo. Soldado Almeida, disse ele, a voz fria como aço. Você acha que o exército é colônia de férias? Um marmanjo como você, choramingando por causa de umas brincadeiras dos veteranos. Lucas não acreditou no que ouvia. Brincadeiras? Ser espancado até sangrar era uma brincadeira? Meu capitão, isso não é brincadeira. Eu sinto minha vida em risco todas as noites. Cala a boca. Quem aqui não passa perrengue? Eu tenho que aguentar o coronel no meu pé todo dia, e seus veteranos também apanharam pra caralho quando eram recrutas. A selva é assim, porra. A gente se vira. Seja mais flexível, mais malandro. Vai lá, paga um café pros caras, mostra serviço. Aí eles param de te encher o saco. Tavares descaradamente jogava a culpa na vítima. Era uma anulação completa de sua responsabilidade, uma clara prevaricação e conivência com o crime. O desespero tomou conta dos olhos de Lucas. O oficial que deveria zelar pela lei e pela ordem estava, na verdade, justificando a violência. Ele cerrou os punhos. Não podia recuar. Decidiu usar sua última carta, o segredo que seu avô o fizera prometer nunca revelar. Meu capitão, por favor, ouça. Se este assunto for ignorado, meu avô não ficará de braços cruzados. Tavares soltou uma gargalhada. Seu avô? E quem é ele? O chefe da associação de moradores do seu bairro? Meu avô é general de divisão do Exército Brasileiro. Um silêncio momentâneo pairou no ar, pesado como a umidade da selva. Mas foi quebrado pela explosão de riso do capitão. Ele se dobrou gargalhando, batendo na mesa. Ah, puta que pariu! Essa foi a melhor do ano. General de divisão? 3 estrelas, Tavares enxugou uma lágrima de tanto rir, zombando abertamente de Lucas. Com um pai morto e uma mãe dona de boteco na ficha, como diabos o avô poderia ser um general? Era em sua mente a mentira mais esfarrapada que um recruta apavorado poderia inventar. Ei, seu desgraçado! Se meu avô é general de divisão, meu pai é o dono da Petrobras. De onde você tirou essa merda? Se seu avô fosse mesmo um general, a base inteira estaria em alerta desde o dia em que você pisou aqui. A inteligência do exército não teria me informado? Some daqui! Tavares empurrou o ombro de Lucas com força. Vaza! E vai pagar 50 flexões no pátio para aprender a não mentir pro seu superior. Mais uma gracinha dessas e eu mesmo te jogo no xadrez. Lucas cambaleou para trás, mas seus olhos encontraram os de Tavares e os fixaram. Não era mais o olhar de uma vítima. Era um aviso frio, a expressão de quem ofereceu uma chance que foi recusada. Mas Tavares, cego pela arrogância, não conseguiu decifrar aquele olhar. Como quiser, meu capitão. Espero que não se arrependa. Lucas respondeu secamente e saiu da sala. O som da porta se fechando ecoou como um trovão. Tavares voltou a se recostar na cadeira, cantarolando, e abriu seu jogo novamente, sem imaginar que acabará de chutar para longe não um simples soldado, mas o carrasco que em breve selaria seu destino. Naquela noite, Lucas foi até o orelhão da base. Sua mão, ao segurar o fone, já não tremia. O telefone chamou algumas vezes e uma voz grave e imponente atendeu. Alô? Vô? Sou eu, Lucas. Com uma calma assustadora, Lucas relatou, sem omitir um único detalhe, tudo o que havia acontecido. Do outro lado da linha, o silêncio foi longo. Mas não era um silêncio de indiferença. Era a calmaria que precede a tempestade. Após um momento, a resposta curta de seu avô veio. Entendido. Amanhã nos vemos. A ligação terminou. Lucas olhou para o céu escuro da Amazônia, salpicado de estrelas.
Amanhã, um furacão de proporções épicas varreria aquela base. Na manhã seguinte, o ar na base era o mesmo de sempre. Os soldados corriam no pátio, o cheiro de café e pão vinha do refeitório. O capitão Tavares, cansado do turno da noite, bocejava na sala de operações. A história do avô general de Lucas já havia se tornado piada entre ele e seus colegas na noite anterior. Pouco depois das 9 da manhã, a tranquilidade foi estilhaçada. O rádio de comunicação da base irrompeu com um ruído ensurdecedor, cuspindo uma mensagem urgente. Atenção todas as unidades. Helicóptero do Comando Militar da Amazônia em aproximação, sem aviso prévio. Repito, helicóptero do CMA em aproximação. Tavares pulou da cadeira. Uma visita de helicóptero não programada? Normalmente, quando um general de brigada ou de divisão se movia, um aviso chegava com dias de antecedência. Uma chegada de surpresa, logo pela manhã, era extremamente raro e quase sempre significava problemas sérios. Quem é? Quem está vindo? Gritou ele desesperado. O operador de rádio, pálido como cera, gaguejou com o fone colado ao ouvido. Cá, capitão. Não é o helicóptero do comandante da brigada. O código de identificação é do Comando Superior. Comando Superior? O Comando Militar da Amazônia? O Alto Comando em Brasília? Gotas de suor frio escorreram pela espinha de Tavares. Foi então que o som chegou. Um tump-tump-tump pesado, o som das pás de um helicóptero de grande porte cortando o ar. O som cresceu, transformando-se numa vibração poderosa que fez as janelas do prédio tremerem. Tavares pegou seu cap e correu para o pátio. O tenente-coronel, comandante do batalhão, e até o coronel, comandante do regimento, já estavam lá, correndo ofegantes. No céu, um helicóptero Pantera HM-1 preto e imponente, descia com uma autoridade ameaçadora. Na lateral da fuselagem, uma insígnia inconfundível, um escudo vermelho com 3 estrelas prateadas. São 3 estrelas. É o general de divisão. O comandante militar da Amazônia, gritou o coronel, a voz esganiçada de pânico. O mundo de Tavares desabou. Por que o comandante de toda a região amazônica pousaria seu helicóptero pessoalmente no pátio de uma companhia de fuzileiros? Sem aviso? O helicóptero pousou levantando uma nuvem de poeira e folhas secas. A força do vento quase arrancou os capes dos oficiais. A porta se abriu e uma rampa desceu. Primeiro, oficiais de patente inferior desceram com olhares cortantes, formando um corredor de segurança. E então, finalmente, ele apareceu. General de divisão Arthur Moraes. Cabelos brancos, mas um corpo robusto como o tronco de uma samaúma. Olhos de onça penetrantes e ferozes. Em vez de uma bengala, ele segurava um bastão de comando com firmeza. As medalhas em seu peito brilhavam e as 3 estrelas em seus ombros refletiam o sol da manhã com um brilho ofuscante. O comandante da brigada, que chegará de carro, correndo como um louco, parou em frente ao helicóptero e prestou continência. Selva. Comandante general de brigada. Mas o general Moraes mal olhou para ele, passando direto. Seu olhar estava fixo num único ponto, a fileira de capitães perfilados. Dominados por aquela aura assassina, os oficiais mal conseguiam respirar. Moraes caminhou a passos firmes e parou em frente a Ricardo Tavares. O coração do capitão parecia que ia parar. Ele não sabia para onde olhar, baixando a vista para suas próprias botas, tremendo incontrolavelmente. A voz grave do general ecoou pelo pátio. Você é o capitão Ricardo Tavares? É soldado. Não, capitão Ricardo Tavares, senhor. Sim, senhor. Tavares estava tão nervoso que errou a própria patente. O general Moraes tocou com a ponta de seu bastão de comando a identificação no peito de Tavares. Meu neto me disse que se reportou a você ontem. Disse que o avô dele era general de divisão. E qual foi mesmo a sua resposta? Que seu pai era o dono da Petrobras. O sangue sumiu do rosto de Tavares. Suas pernas fraquejaram e ele quase desabou.
As palavras exatas que ele dissera em tom de zombaria estavam sendo cuspidas de volta para ele pela boca de um general de 3 estrelas. Era uma sentença de morte. Os olhares do comandante de brigada, do coronel, do tenente-coronel, todos se cravaram em Tavares, ardendo em fúria e espanto. Que porra esse imbecil fez? Diziam seus olhos. General. Eu não. Tavares não conseguia formular uma desculpa, apenas balbuciava. O general Moraes sorriu friamente e virou a cabeça. Onde está o soldado Lucas Almeida? Então, de trás das fileiras de soldados, Lucas Almeida caminhou à frente. Havia marcas de hematomas em seu rosto, seu uniforme estava desgastado, mas seus passos eram firmes e dignos. Ele passou ao lado de Tavares e parou em frente ao seu avô, prestando uma continência impecável. Soldado Lucas Almeida presente, senhor. Os olhos do general Moraes tremeram sutilmente ao ver os hematomas e o lábio cortado no rosto do neto. Nos olhos do comandante que dominava a maior floresta do mundo, a fúria de um avô protetor irrompeu como um vulcão. Ele abraçou o ombro do neto e disse em voz baixa, mas alta o suficiente para que todos ouvissem, pois é. Deve ter doído muito. O vovô demorou um pouco. Então ele se virou fuzilando com o olhar o capitão petrificado e os comandantes atrás dele. General de brigada, disse ele. Você comanda seus homens como se fossem um bando de porcos. Meu neto não usou meu nome em sua ficha porque queria servir com honra, como qualquer outro soldado. Mas aqui, se um rapaz não tem pai nem padrinho, ele pode ser espancado até a morte enquanto um oficial de merda ignora seus apelos? É esse o exército brasileiro que você comanda? O grito de Moraes parecia levantar a poeira do chão novamente. Acione a polícia do exército imediatamente. Suspenda este capitão de suas funções e o coloque sob custódia para investigação. E encontre cada desgraçado que tocou um dedo no meu neto, e cada um que viu e não fez nada. Se um único culpado escapar, será a sua farda que estará em jogo. Sim, senhor. Entendido, meu general. A voz do comandante da brigada tremia. Naquele instante, o capitão Tavares desabou no chão. Suas calças escureceram na virilha. Ele havia se urinado de puro terror. O soldado Lucas Almeida olhou para o homem caído com olhos frios e vazios. Os mesmos olhos arrogantes que o haviam tratado como um inseto ontem, agora estavam cheios de pavor e desespero. Ah, e capitão Tavares, o general Moraes desferiu o golpe final. O dono da Petrobras, meu pai, não poderá vir. Mas eu farei questão de comparecer ao seu julgamento no tribunal militar. Pode esperar por isso. A base mergulhou no caos. Viaturas da polícia do exército chegaram com sirenes gritando e os soldados, aterrorizados, correram para os alojamentos. Aquilo não era uma simples inspeção. Era o juízo final, o início de um expurgo que arrancaria pela raiz a podridão daquele quartel. Todos parados. A partir deste momento, a 3ª Companhia de Fuzileiros de Selva está sob intervenção. A voz potente do comandante da Polícia do Exército P reverberou pelos corredores não como uma ordem, mas como uma sentença para os culpados. Logo após o capitão Tavares ser arrastado para uma viatura, a base virou um campo de batalha. Os temidos peseiros com suas braçadeiras brancas e cacetetes, invadiram e tomaram o controle da administração da companhia e dos alojamentos. A porta do alojamento de Lucas foi aberta com um estrondo. Oficiais da PE entraram com expressões duras, seus coturnos marcando o assoalho de madeira. Sua presença fez com que os veteranos, que estavam sentados em seus beliches tremendo de medo, pulassem de pé. Entre eles estava o sargento Fagundes, o principal algoz de Lucas. Seu rosto estava cinzento, os olhos se moviam descontroladamente como um boi no matadouro. Quem é o sargento Fagundes? O investigador da P perguntou friamente, segurando uma prancheta. Um silêncio pesado tomou conta do alojamento. Ninguém ousava falar. Mas os olhos dos investigadores eram treinados. Eles localizaram Fagundes, que já tremia tanto que suas pernas mal o sustentavam. Então é você. O principal autor de agressão e tortura contra o soldado Almeida.
Quando o investigador se aproximou, Fagundes recuou. Ele não, senhor. Era só instrução militar. Para ele ficar mais forte. Instrução? Você espanca um garoto como se fosse um animal e chama isso de instrução? Guarde suas desculpas para o promotor militar. Com um gesto do investigador, 2 policiais militares enormes agarraram os braços de Fagundes e os torceram para trás. Um grito de dor escapou de seus lábios e ele foi jogado no chão. Toda a arrogância e crueldade que ele exibia ao atormentar Lucas haviam desaparecido. Ele agora era uma figura patética, implorando com a voz embargada. Eu errei. Por favor, só mais uma chance. Foi o capitão que mandou. Ele disse para manter a disciplina dos recrutas na rédea curta. Para se salvar, ele traiu o comandante que jurava seguir, numa demonstração de covardia que causou nojo até nos outros soldados. A pé não demonstrou misericórdia. As algemas de metal frio fecharam em seus pulsos com um clique seco. Ao som do metal, Fagundes desabou em choro, um soluço quase infantil. Lucas! Almeida! Cara, me desculpa. Eu errei feio. Pelo amor de Deus, me ajuda! Ele gritava enquanto era arrastado, virando a cabeça desesperadamente na direção de Lucas. Mas Lucas apenas o observava, o rosto uma máscara impassível. Havia um tempo para o perdão. E aquele tempo já havia passado. Um oficial da PE ao lado de Lucas falou em voz baixa. A vítima, soldado Almeida, será levada a um local separado para prestar depoimento. O resto do pessoal, abram seus armários e aguardem. A devassa começou. Dos armários, itens proibidos foram despejados no chão, celulares, bebidas, e evidências dos abusos que os soldados mantinham escondidas. No fundo do armário de Fagundes, encontraram dinheiro que ele havia roubado de Lucas e um maço de cartas que a mãe de Lucas enviará, todas rasgadas em pedaços. Ao verem aquilo, os rostos dos investigadores se contorceram de raiva. Aquilo ultrapassava a brutalidade militar, era uma violação do mínimo de decência humana. Enquanto isso, numa sala de interrogatório improvisada ao lado do escritório do comandante do batalhão, o capitão Ricardo Tavares estava sendo interrogado. Ele não era mais o capitão arrogante com os pés na mesa. Suas insígnias de patente haviam sido arrancadas, e ele estava amarrado a uma cadeira, um prisioneiro em seu próprio quartel. À sua frente, o procurador-chefe do comando militar o encarava com olhos que pareciam perfurar sua alma. Capitão Tavares, você ainda não entendeu a gravidade do que fez? Isso não é simples omissão de socorro. É prevaricação, obstrução de justiça, ameaça. O procurador jogou uma pilha de documentos sobre a mesa. E também encontramos indícios de desvio de verbas operacionais. O dinheiro que deveria ser usado para o bem-estar dos seus soldados foi desviado para sites de apostas online. Os olhos de Tavares tremeram como se um terremoto o atingisse. A PE havia feito uma perícia digital em seu celular e em suas contas bancárias. A verdadeira razão pela qual ele tentou abafar o caso de Lucas não era apenas pela promoção. Era porque uma auditoria na companhia revelaria seu esquema de corrupção. Isso é um mal-entendido. Eu só peguei emprestado. Ia devolver, ele gaguejou. Emprestado? O orçamento do exército virou sua carteira? Você foi longe demais. O procurador balançou a cabeça em desaprovação. Naquele momento, a porta se abriu e o general Arthur Moraes entrou. A presença do comandante fez com que todos na sala se pusessem de pé. O general caminhou lentamente até Tavares. O capitão não ousava levantar a cabeça, encarando o chão como se pudesse se fundir a ele. Levante a cabeça, a voz de Moraes era baixa, mas carregada de uma autoridade que dominava o ambiente. Tavares obedeceu tremendo. O general o encarou. Meu neto me disse que você afirmou que a selva é assim mesmo. E que ele precisava ser mais flexível. Eu cometi um erro terrível, meu general. Não. O exército não é assim. E flexibilidade não é uma palavra usada para encobrir crimes.
É por causa de vermes como você, vestindo uma farda, que o sagrado dever de defender a pátria se torna motivo de chacota. Moraes pousou a mão no ombro de Tavares. Não foi um gesto de conforto, mas um aperto que parecia capaz de esmagar ossos. Você vai assumir a responsabilidade por cada palavra e cada ato. Depois do julgamento militar, você será transferido para um presídio civil, onde terá muito tempo para se arrepender. E claro, não receberá um único centavo da sua aposentadoria militar. Tavares desabou em prantos ali mesmo, na cadeira. A percepção de que sua vida estava completamente arruinada finalmente o atingiu. O general se virou, como se ele não merecesse mais um segundo de sua atenção. No corredor, o comandante de brigada e o coronel esperavam pálidos. Eles estavam mudos diante da escala da corrupção cometida por um de seus subordinados. O coronel chamou o general. Você não sabia que tinha um lixo desses comandando uma companhia sob sua supervisão? Ou sabia e fingiu que não via? Foi uma falha imperdoável, meu general. Assumo total responsabilidade pela falta de supervisão. Falta de supervisão? O preço dessa falha são as lágrimas de sangue do meu neto e de incontáveis outros jovens brasileiros. Você também não escapará da sua responsabilidade. Será levado ao conselho disciplinar. O general falou com firmeza e entrou em sua viatura. A paisagem da base, vista pela janela, parecia pacífica, mas por dentro estava apodrecida até o cerne. Aquilo era só o começo. Não se tratava de punir um capitão e alguns soldados. Moraes havia decidido arrancar pela raiz toda a podridão de seu comando. O veículo do general Arthur Moraes não seguiu para o quartel-general da brigada, mas sim para o hospital militar mais próximo. Em suas mãos ele segurava um pequeno caderno surrado. Era o diário secreto do soldado Lucas, encontrado durante a busca em seu armário. Eram registros escritos às escondidas à noite sob o cobertor, manchados de lágrimas que ele não podia compartilhar com sua mãe. Hoje apanhei no banheiro de novo. Sinto falta da mamãe. Será que se eu falar com o capitão ele vai resolver? Não, acho que ele só vai me odiar mais. Quero morrer. Mas não posso manchar a honra do meu avô. As mãos do general tremiam ao virar as páginas. Os olhos do velho guerreiro, que havia enfrentado incontáveis batalhas, ficaram vermelhos. O poderoso general de 3 estrelas que comandava a Amazônia não fazia a menor ideia do sofrimento que seu próprio neto estava passando. Ele se culpou, batendo no peito. Sua crença de que Lucas deveria ser tratado com igualdade, sem privilégios, não teria, ao contrário, o jogado numa cova de leões? Um arrependimento profundo o consumiu. Ao chegar ao hospital, o soldado Lucas Almeida não estava numa ala VIP, mas num quarto comum no final do corredor. Os exames revelaram uma costela fissurada e danos ao tímpano. Quando o general abriu a porta do quarto, encontrou Lucas, vestido com o pijama do hospital, sentado na cama, olhando pela janela. Lucas, o chamado de Moraes, fez o neto se virar num sobressalto. Ao ver o avô, as lágrimas que ele segurara com tanta força finalmente jorraram. O rapaz, que resistira a toda a violência sem derramar uma lágrima, desabou diante de seu porto seguro. Vô, Moraes se aproximou e o abraçou com força. Sentiu as costas magras, o corpo coberto de feridas. Me desculpe. O vovô demorou demais para saber. Me desculpe de verdade. Os 2 homens se abraçaram, chorando em silêncio por um longo tempo. Patentes e formalidades não importavam. Ali, eram apenas um neto ferido e um avô de coração partido. Vô, eu achei que a culpa era minha. Que eu era fraco. Não. A culpa nunca foi sua. Numa cova de monstros, você tentou se manter humano. Você é o soldado mais forte de todos. Você não estava errado. O general enxugou as lágrimas do neto e disse com uma expressão endurecida. Agora é a minha vez de agir. Os desgraçados que fizeram meu neto chorar. Farei com que eles chorem sangue, e irei até o fim do mundo para que paguem por seus crimes. Naquele mesmo momento, o quartel-general da brigada parecia um velório.
O comandante, um general de brigada, fumava um cigarro atrás do outro em seu escritório. Com a notícia de que o comandante militar havia desembainhado a espada pessoalmente, seus assessores mal ousavam respirar. Para o comandante da brigada, aquilo não era um simples incidente. Era uma bomba nuclear que explodira às vésperas de sua própria promoção. Meu general, recebemos uma ligação do Comando Militar da Amazônia. Seu ajudante de ordens entrou cautelosamente. E o que eles disseram? O conselho disciplinar foi agendado. E eles decidiram transferir o caso para o Departamento de Investigação do Ministério da Defesa em Brasília. A investigação será ampliada para todo o Exército. O cigarro caiu da mão do comandante. Levar o caso para Brasília significava que estava fora de suas mãos, sob escrutínio externo. Abafar ou minimizar o escândalo estava fora de questão. O general Moraes. Ele realmente vai levar isso até as últimas consequências, murmurou ele, desabando na cadeira. Ele conhecia a fama de Arthur Moraes, um legalista ferrenho, incapaz de tolerar injustiças. Um homem que, durante a ditadura militar, se recusará a se curvar aos generais políticos, sendo exilado em postos remotos, mas que subira na carreira puramente por mérito e integridade. Um homem lendário. E eles haviam provocado a fúria desse homem. Ninguém sairia ileso. Então o telefone tocou. Do outro lado da linha, era o pai do sargento Fagundes, Eduardo Fagundes, um poderoso empreiteiro de Brasília. Alô, é o general? Aqui é Eduardo Fagundes, pai do meu menino, o sargento. Fiquei sabendo que meu filho foi preso pela PE. Que porra é essa? Estão prendendo o militar por causa de uma briguinha de moleques? A voz arrogante do outro lado da linha foi a gota d'água para o general de brigada. Em qualquer outra situação, ele talvez tivesse sido diplomático. Mas não agora. Senhor Fagundes, o senhor tem noção da situação? Sabe quem o seu menino agrediu? Noção? Você sabe com quem está falando? Eu sou amigo pessoal de metade da bancada ruralista no Congresso. Solte meu filho agora, ou eu vou transformar sua vida num inferno. O general soltou uma risada amarga. Tal pai, tal filho. Arrogantes e sem noção. Senhor, o soldado que seu filho espancou é o neto do general de divisão Arthur Moraes, comandante militar da Amazônia. E neste exato momento, o ministro da Defesa provavelmente já foi informado. O senhor pode trazer 100 deputados, mas não vai conseguir abafar isso. Sugiro que contrate um advogado para seu filho. Um muito bom. Ele vai precisar se quiser pegar menos de 5 anos de cadeia. O general desligou sem esperar resposta. Sentiu um breve alívio, mas seu próprio futuro continuava sombrio. No dia seguinte, agentes do Ministério da Defesa chegaram à região. Eles começaram a passar um pente fino em toda a brigada. O desvio de verbas do capitão Tavares era apenas a ponta do iceberg. A investigação revelou que oficiais de logística desviavam suprimentos militares para vender no mercado negro, que o comandante do batalhão usava soldados para trabalhos particulares em sua fazenda. A corrupção se espalhava como um câncer. O portão da 12ª Brigada, como a imprensa batizou o escândalo, estava escancarado. A mídia farejou o sangue. Repórteres acamparam em frente à base. Neto de general também é vítima. A chocante realidade dos abusos no exército, o cartel do silêncio, quebrado pela fúria de um general de 3 estrelas. Manchetes sensacionalistas dominavam os noticiários. Em seu escritório em Manaus, o general Moraes observava as notícias. Na tela, via as imagens de Tavares e Fagundes algemados e de cabeça baixa. Mas seu rosto não demonstrava satisfação. Aquilo não era uma vitória. Era uma cirurgia dolorosa para remover um tumor. Meu general, o ministro da Defesa na linha. Seu chefe de gabinete entregou o telefone. Moraes respirou fundo. Arthur Moraes falando. Arthur, aqui é o ministro. A coisa ficou grande. O Palácio do Planalto está de olho. Sinto muito. Foi uma falha minha.
Não, o mérito é todo seu. Feridas precisam ser expostas. No entanto, há vozes preocupadas com o moral da tropa. Que tal encerrarmos isso de forma mais discreta? A voz do ministro era uma pressão velada. Ir fundo demais poderia respingar em gente importante. Era um sinal para maneirar. Mas Moraes não recuaria. Senhor ministro, o moral da tropa não se eleva acobertando crimes. O moral se eleva quando os soldados que servem com honestidade sabem que não serão vítimas de injustiça. Levarei esta investigação até o fim. Mesmo que custe a minha farda. Diante da resposta firme, o ministro ficou em silêncio por um momento, depois suspirou. Ah! Você não muda, Arthur. Certo. Faça como achar melhor. Desligando o telefone, Moraes olhou para o pátio lá fora. A bandeira do Brasil tremulando parecia mais pesada hoje. Ele sabia que a partir de agora a luta não seria apenas contra inimigos internos, mas contra um poder invisível e gigantesco. Naquele momento, seu chefe de gabinete entrou novamente afobado. Meu general, más notícias. O que foi? O capitão Tavares tentou se matar na cela. E deixou uma carta de suicídio. O conteúdo é explosivo. Carta? O que ele escreveu? Ele diz que foi usado como bode expiatório. Que o verdadeiro chefe está em outro lugar. Os olhos de Moraes brilharam com uma luz perigosa. O verdadeiro chefe mencionado por Tavares. O caso estava prestes a entrar numa nova e terrível fase. Não era o desvio de conduta de um indivíduo, mas a prova da existência de uma cadeia de corrupção muito mais vasta e organizada. Vamos para o hospital, agora. Precisamos fazer aquele homem falar. Moraes agarrou seu bastão de comando. A batalha ainda não havia terminado. Na verdade, a verdadeira guerra estava apenas começando. O ar na entrada de emergência do Hospital Militar de Manaus era frio e asséptico, com um cheiro fraco de sangue misturado ao de desinfetante. Os investigadores da PE que esperavam sentados, levantaram-se abruptamente ao ver o general Moraes chegar. Qual a situação? Perguntou ele. Felizmente a vida dele não corre perigo. Foi encontrado a tempo. Mas perdeu muito sangue e a consciência está instável, respondeu um dos investigadores. Moraes olhou para a porta da sala de cirurgia. Capitão Ricardo Tavares. Ele era um criminoso, mas também era o elo mais fraco naquela vasta corrente de corrupção. O general pegou o saco plástico que o investigador lhe estendeu. Dentro estava a carta ensanguentada. Eu sou inocente. Apenas fiz o que me mandaram. Foi o coronel que me ameaçou de arruinar minha carreira se eu não entregasse a propina mensal. O dinheiro que desviei. Nem um centavo ficou comigo. Mandaram que eu deixasse tudo num pote de barro atrás da casa dele. A mão de Moraes se apertou, amassando o papel. O som ecoou no silêncio do corredor. Não era um simples caso de abuso de poder. Era um cartel criminoso envolvendo desvio de suprimentos e venda de promoções. Tavares acobertava os abusos contra os soldados e desviava dinheiro para, em troca, receber proteção de seus superiores. E o destino final daquela propina ia além do coronel. General, a consciência do capitão Tavares voltou. Ao ouvir a enfermeira, Moraes foi imediatamente para o quarto de recuperação. Com uma máscara de oxigênio no rosto, pálido na cama, os olhos de Tavares se encheram de pavor ao ver o general. Capitão Tavares chamou Moraes, sentando-se ao lado da cama. Morrer não vai resolver nada. Eu li sua carta. Foi o coronel que mandou? Tavares chorou, assentindo com a cabeça. O vapor embaçou a máscara de oxigênio. Eu não tive escolha. Ele disse que acabaria com a minha carreira. Esse dinheiro era para o coronel? Ou subia mais? A pergunta afiada de Moraes fez os olhos de Tavares se desviarem perdidos. Ele hesitou em falar. Dizer aquele nome poderia significar seu desaparecimento silencioso e definitivo. Fale. Eu vou te proteger. Odeio seus crimes,
Mas se você disser a verdade, pelo menos não terá uma morte inútil. O olhar firme do general pareceu dar coragem a Tavares. Com os lábios trêmulos, ele sussurrou: o coronel. Ele era só o entregador. O verdadeiro chefe está no comando logístico. No comando logístico? Quem? General de brigada. Silvio Rocha. Silvio Rocha. O senho de Moraes se franziu. Rocha era o responsável por todo o suprimento de material e obras de engenharia na região. Um homem de aparência afável, que sempre o tratara com o máximo respeito. A ideia de que ele enriquecia com o sangue dos soldados provocou em Moraes um sentimento que ia além da traição. Era uma fúria assassina. Tem certeza? No meu celular. Numa pasta secreta. Tem um arquivo de áudio. É o coronel bêbado se gabando de entregar propina para o general Rocha. E tem um registro de uma ligação minha com o próprio Rocha. Moraes se levantou. Não precisava ouvir mais nada. As provas eram abundantes. Bom trabalho. Recupere-se e pague por seus crimes. Saindo do quarto, o general ligou imediatamente para seu chefe de gabinete. Aumente o efetivo da Polícia do Exército. O alvo é o comando logístico. Prendam o coronel imediatamente e consigam um mandado de busca e apreensão para o escritório e a residência do general de brigada Silvio Rocha. Executem sob minha autoridade. O comando militar da Amazônia foi novamente sacudido. Desta vez, a lâmina da justiça não se limitava a uma brigada, mas alcançava o próprio quartel-general do comando. Sirenes uivaram pela noite, e o coronel foi visto sendo arrastado de sua casa, vestindo apenas cuecas. No entanto, naquele exato momento, o general de brigada Silvio Rocha observava a comoção pela janela de seu gabinete, girando uma taça de vinho. Sua expressão era estranhamente calma. Como se já esperasse por tudo aquilo, ele acariciava um envelope grosso sobre sua mesa. General Arthur Moraes. Que pressa! A guerra não se vence apenas com força bruta. Rocha fez uma ligação. O telefone mal tocou e foi atendido. Sim, deputado, sou eu. Ele mordeu a isca como eu previ. Agora aumente a aposta. Faça barulho. Diga que o comandante militar está usando o exército para uma vingança pessoal. Ao desligar, um sorriso sórdido se espalhou por seus lábios. Ele sabia que a justiça nem sempre vence. Naquele ninho de cobras, sobrevivia o mais astuto e o mais cruel. A manhã seguinte começou com notícias chocantes. Mas o conteúdo era completamente diferente do que o general Moraes esperava. Exclusivo: a vingança de um general. Investigação sobre abuso de neto gera controvérsia sobre excesso de poder. Comandante militar paralisa base para retaliação pessoal, criando brecha na segurança da fronteira. Tentativa de suicídio de oficial sob custódia. Interrogatório sob coação teria sido a causa? As manchetes da mídia foram habilmente distorcidas. O sofrimento de Lucas e a corrupção militar foram minimizados. Em seu lugar, foi construída uma narrativa onde o general Moraes, para vingar o neto, estava abusando de sua autoridade, prendendo oficiais inocentes e usando métodos de tortura. Em seu gabinete, Moraes amassou o jornal e o jogou no chão. Que porra é essa? Chamem os repórteres que escreveram isso, agora. Meu general, acalme-se. A opinião pública está contra nós. Os comentários na internet estão terríveis. Alguém está orquestrando um ataque sistemático. Seu assessor de imprensa relatou, suando frio. A armadilha de Silvio Rocha era profunda e sofisticada. Ele usou seus contatos com deputados e donos de jornais para lançar uma guerra de narrativas. Eduardo Fagundes, o empreiteiro pai do sargento, também financiava essa campanha de desinformação. A vítima, num piscar de olhos, virou vilão. Lucas Almeida foi rotulado como um filhinho de vovô mimado, e o general Moraes, que buscava justiça, foi pintado como um ditador. A pressão de Brasília aumentou. O ministro da Defesa ligou, a voz constrangida. Arthur, a repercussão está péssima.
o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência expressou preocupação. Por enquanto, suspenda a busca e apreensão contra o general Rocha e entregue o caso para a Procuradoria Militar. Eles vão assumir a partir de agora. Senhor ministro, isso é uma armadilha. Eles estão ganhando tempo. É uma ordem, Arthur. Suspenda a operação e retire a PE. Se você cair, quem vai proteger o comando? Moraes rangeu os dentes e bateu o telefone. Ele não podia desobedecer a uma ordem direta. Quando a polícia do exército se retirou da frente do gabinete de Rocha, o general de brigada saiu calmamente e lançou um olhar de desprezo na direção do prédio de Moraes. Enquanto isso, no hospital, Lucas via os comentários maldosos em seu celular e entrava em pânico. Netinho do general fazendo drama. O exército virou jardim de infância? Por causa desse chorão, um oficial de carreira teve a vida destruída. As palavras na tela eram facas que cortavam seu coração. Ele havia sido espancado e humilhado, mas o mundo dizia que era mentira. A injustiça o sufocava. Naquele momento, a porta do quarto se abriu e homens de terno, com aparência hostil, entraram. Senhor Lucas Almeida? Quem são vocês? Somos os advogados do Sargento Fagundes. Viemos falar sobre um acordo. Eles se sentaram sem pedir permissão com uma atitude arrogante. Nosso cliente, o jovem Fagundes, está arrependido. Mas este caso tomou proporções exageradas, não acha? O senhor precisa pensar na posição do seu avô. Se continuar com isso, o general pode acabar perdendo o cargo. Era uma chantagem disfarçada de conselho, atacando o ponto mais fraco de Lucas, seu avô. Nós preparamos uma compensação generosa. 500 mil reais. O que acha? É mais dinheiro do que o senhor verá na vida inteira. Basta dizer que foi uma briga de garotos e retirar a queixa. O homem jogou um envelope grosso na cama. As mãos de Lucas tremiam de raiva. Eles o tratavam como lixo, como se tudo pudesse ser comprado. Ele pegou o envelope e o atirou no rosto do homem. Fora! Saiam daqui! Eu não quero seu dinheiro sujo. A expressão dos advogados se tornou ameaçadora. Moleque, você acha que seu avô vai ser general para sempre? É melhor saber de que lado fica, antes que chore lágrimas de sangue. Eles saíram bufando. Lucas agarrou o suporte do soro e desabou em choro. O mundo era um muro alto e impenetrável. Naquela noite, o general Moraes, a paisana, encontrou-se secretamente com alguém. Era num canto escuro de um boteco decadente perto da base. Sentado à sua frente estava o Major Guzmão, um veterano da Agência Brasileira de Inteligência, ABI, um dos poucos homens em quem Moraes confiava. Meu general, a situação não é boa, sussurrou Guzmão. Rocha, junto com o empreiteiro Fagundes, distribuiu muito dinheiro em Brasília. Temos informações de que a Procuradoria Militar já está no bolso deles. O que eles querem? Não é só salvar a própria pele. Exato. Eles querem usar esta crise para derrubar o senhor e colocar um aliado em seu lugar. Assim podem controlar o novo projeto de modernização das bases da fronteira, um contrato de bilhões de reais. Moraes bateu na mesa com o punho. A ganância deles, que se alimentava do sofrimento dos soldados e agora ameaçava a segurança nacional, o enojava. Guzmão, vou precisar da sua ajuda. Diga, meu general. Arrisco meu pescoço pelo senhor. Os canais oficiais estão bloqueados. A imprensa, a justiça. Tudo comprado. Só nos resta uma opção. Moraes tirou um pendrive do bolso e o entregou a Guzmão. Era a gravação original da confissão de Tavares. Precisamos vazar isso. Mas a grande mídia não vai aceitar. Precisamos de uma alternativa. Que tal os canais de notícias independentes na internet? O impacto pode ser ainda maior. É arriscado. Mas para matar um veneno, às vezes é preciso usar outro veneno. Os olhos de Moraes brilhavam. Ele havia abandonado a ideia de lutar dentro das regras. Se eles queriam uma guerra suja, ele mergulharia na lama para torcer o pescoço de cada um deles. E mais uma coisa.
Investigue a construtora de Eduardo Fagundes. Deve haver um caixa 2. Se descobrirmos a origem do dinheiro que ele está usando para limpar a barra do filho, encontraremos o rabo do diabo. Entendido, meu general. Na madrugada seguinte, um vídeo começou a se espalhar viralmente pela internet. O título era Confissão de um Capitão, a verdade sobre o portão da 12ª Brigada. O vídeo mostrava o capitão Tavares, no leito do hospital, testemunhando com dificuldade, e a gravação da voz de Silvio Rocha foi divulgada. Ei, Tavares, por que a cota deste mês veio tão baixa? Acha que o pessoal lá de cima não me cobra? Se vira. Deixa os recrutas sem comida, desliga o gerador, mas arruma essa grana. A voz nítida de Rocha, falando com frieza, virou a opinião pública instantaneamente. Os ataques a Moraes se transformaram em fúria contra Rocha e Fagundes. Mas Rocha não recuou. Ele convocou uma coletiva de imprensa. Essa gravação é uma montagem. O general Arthur Moraes forçou um de seus subordinados a dar um testemunho falso. Eu sou inocente e vou processá-lo por difamação. A batalha pela verdade se tornou um jogo de vida ou morte. Um dos dois teria que cair. Foi então que um envelope anônimo chegou ao gabinete de Moraes. Dentro havia uma foto antiga e um bilhete. General, o senhor se lembra da ligação entre Eduardo Fagundes e Silvio Rocha, 20 anos atrás? O laço entre eles não é apenas corrupção. Há um segredo muito mais terrível. Moraes olhou para a foto. Mostrava um jovem tenente Silvio Rocha e um jovem soldado Eduardo Fagundes abraçados. Ao fundo, via-se a cena de um aparente acidente numa área de treinamento. Uma memória enterrada ressurgiu na mente do general. Não pode ser, não era apenas o cheiro de corrupção. Era o cheiro de assassinato. O general pegou o telefone. A peça que mudaria completamente o jogo estava em suas mãos. A chuva caía incessantemente batendo contra as janelas do gabinete do comando, um reflexo da tempestade na alma do general Arthur Moraes. Ele examinava a foto antiga em preto e branco com uma lupa. Nela, um jovem tenente Silvio Rocha e um soldado ainda adolescente, Eduardo Fagundes, sorriam. Mas o olhar de Moraes estava fixo não nos sorrisos, mas atrás deles, num detalhe quase imperceptível no mato, o coturno de alguém caído no chão. Guzmão, você se lembra? Perguntou o general. 20 anos atrás, quando eu era coronel, houve um suposto acidente com arma de fogo num dos batalhões. Guzmão franziu a testa, buscando na memória. Ah, sim. O caso do soldado Matias Costa. Concluíram que ele se suicidou durante uma patrulha noturna. Exato. O comandante da companhia dele era Silvio Rocha. E o veterano que servia com ele na mesma patrulha era Eduardo Fagundes. Moraes colocou a foto na mesa. Eu estive na cena do crime na época. Rocha havia preparado tudo perfeitamente. Havia uma carta de suicídio, o testemunho das outras testemunhas batia. Eu não tive motivos para duvidar e o caso foi fechado como suicídio. Mas olha esta foto. O que Fagundes está segurando? Guzmão aproximou-se. Na mão de Fagundes, havia um facão de mato, e a lâmina parecia ter uma mancha escura. E a posição do corpo do soldado caído, embrenhado no fundo da mata, era antinatural para um suicídio. Isso é prova de manipulação da cena do crime. Não foi suicídio. Foi assassinato ou uma morte acidental durante uma sessão de tortura que eles tentaram encobrir. A voz de Guzmão tremia. A verdade de 20 anos atrás vinha à tona. A forte ligação entre Rocha e Fagundes não era apenas por dinheiro. Eles eram cúmplices, unidos por um segredo terrível, um assassinato. Rocha encobriu o crime de Fagundes e Fagundes, em troca, após dar baixa e se tornar um empresário de sucesso, tornou-se o protetor e financiador de Rocha. Precisamos encontrar quem enviou isso. Ele deve ter o negativo original da foto. Com isso, podemos destruir Rocha de uma vez por todas. Guzmão assentiu. O remetente é anônimo, mas o carimbo do correio é de uma cidadezinha próxima. Vou verificar as câmeras de segurança da agência.
Precisamos agir antes que eles descubram. Enquanto isso, na luxuosa mansão de Eduardo Fagundes em Brasília, gritos ecoavam. O general Rocha, a paisana, havia invadido a casa e segurava Fagundes pelo colarinho. Seu imbecil! Como você deixou uma foto de 20 anos atrás chegar nas mãos do Arthur Moraes? Você me disse que tinha queimado tudo. Fagundes estava visivelmente apavorado. Calma, general. Eu queimei tudo. O cara que tirou a foto se mudou do país e morreu há anos. Morreu? Então foi um fantasma que mandou a foto por Sedex? O Moraes farejou sangue. Agora não estamos falando de desvio de verba, mas de assassinato. E no Código Penal Militar, para isso não há prescrição. Se formos pegos, é pena de morte para nós dois, Rocha gritava, aterrorizado. O general temido e o empresário todo-poderoso tremiam como crianças diante do fantasma do passado. O que fazemos então? Gaguejou Fagundes, servindo-se de um uísque com as mãos trêmulas. Os olhos de Rocha brilharam como os de uma serpente. Temos que calar a boca daquele velho. Para sempre. Ele se referia a Moraes. Existem muitas maneiras. Um acidente de carro, um escândalo forjado para destruí-lo socialmente. Chame aqueles seus capangas. E vigie o neto dele, o Lucas. Se pegarmos o garoto, o velho não vai ousar fazer nada. Naquele momento, Guzmão ligou para o general. O informante havia sido identificado. Era um homem de meia idade, dono de uma pequena oficina mecânica, irmão mais velho do falecido soldado Matias Costa. Por 20 anos ele investigara por conta própria, coletando provas para vingar a morte do irmão. Sem hesitar, Moraes pegou seu carro particular, sem motorista nem escolta, e dirigiu até a oficina. A oficina ficava numa estrada de terra deserta. Ao entrar, um homem com um macacão sujo de graxa o encarou desconfiado. Fechamos. O senhor é o irmão do soldado Matias Costa? Sou o general Arthur Moraes. Os olhos do homem se arregalaram. A chave de boca que ele segurava caiu no chão. Oh! O general? Pessoalmente? Desculpe por vir tão tarde. Recebi a foto. Quero ajudar a fazer justiça pelo seu irmão. Onde está o original? O homem o encarou por um longo tempo, depois suspirou e o levou para um escritório nos fundos. De um cofre antigo, ele tirou um rolo de filme e uma fita cassete. É uma gravação que meu irmão fez escondido, pouco antes de morrer. Tem a voz do Fagundes batendo nele. No momento em que Moraes ia pegar a fita, o som de pneus cantando no asfalto ecoou do lado de fora. General, cuidado! Gritou o homem. A porta de metal da oficina foi arrancada e homens de terno preto, armados com barras de ferro e pedaços de pau, invadiram o local, correndo na direção deles. A oficina virou um inferno. Arthur Moraes, apesar de seus 70 anos, era um soldado treinado. Ele bloqueou um golpe com o braço e atingiu a perna de um agressor com seu bastão. Seus desgraçados, ele rugiu, mas os homens não pararam. O objetivo era claro, a vida do general e as provas em suas mãos. Corra, general! Por aqui. O irmão de Matias o empurrou para uma porta dos fundos. Mas um dos capangas o atingiu na cabeça com uma barra de ferro. O sangue jorrou e o homem caiu. Não, gritou Moraes tentando ajudá-lo, mas outro agressor o atacou por trás. Uma dor surda explodiu em suas costas e sua visão turvou. Mesmo caindo, ele abraçou a maleta com as provas. Os capangas o cercaram, chutando-o sem piedade. A dor de uma costela quebrando o fez gemer, mas ele se recusou a desmaiar, mordendo o próprio lábio. Perder aquelas provas significaria que a morte do soldado e o sofrimento de seu neto seriam em vão. Foi então que, ao longe, ouviu-se o som de sirenes. Guzmão, prevendo o perigo, havia chamado a polícia. Merda, a polícia! Vamos embora! Os capangas tentaram arrancar a maleta de Moraes, mas seu aperto era de ferro. Frustrados, eles fugiram. Coberto de sangue, Moraes respirava com dificuldade.
Em sua consciência que se esvaía, ele verificou as provas na maleta. Estavam seguras. Ele ligou para Guzmão. Guzmão. Eu consegui. Eles sabem. O telefone escorregou de sua mão e ele desmaiou. No dia seguinte, o Brasil foi abalado. A notícia de que um general de 3 estrelas fora atacado por civis estava em estado grave chocou o país. Mas Rocha e Fagundes usaram até isso a seu favor, vazando para a imprensa a notícia falsa de que Moraes havia se envolvido numa briga em um cassino clandestino. No hospital, Lucas assistia às notícias, deitado em sua cama. Seus punhos tremiam. Meu avô. Por minha causa. Ele não podia mais ficar ali. Arrancou a agulha do soro de seu braço. O sangue escorreu, mas ele não sentiu dor. Eu vou acabar com isso, disse para si mesmo, os olhos brilhando com uma nova determinação. Ele se lembrou do que o sargento Fagundes dissera, se gabando: meu pai anda com barras de ouro no porta-malas do carro. Tem um compartimento secreto sob o estepe, cheio de grana e de um livro-caixa. Lucas vestiu um uniforme de oficial que encontrou e fugiu do hospital. Seu alvo, o carro de Eduardo Fagundes, estacionado no hotel de luxo onde ele estava hospedado. Era uma aposta de vida ou morte. Na escuridão do estacionamento do hotel, ele viu o sedã de luxo. Havia seguranças por perto. Ele se escondeu e esperou. Quando os seguranças se afastaram para fumar, ele correu até o carro. A mala estava trancada. Mas ele se lembrou de outra coisa que Fagundes dissera: o encosto do banco traseiro se conectava ao porta-malas. A porta estava trancada. Em desespero, ele viu um pedaço de arame no chão. Com as mãos trêmulas, ele forçou a fresta da janela. Por favor, abre, ele rezou. Com um clique, a trava cedeu. Ele entrou no carro, abaixou o encosto do banco e enfiou o braço no porta-malas escuro. Seus dedos tocaram uma caixa de metal fria. Achei. No momento em que ele puxava a caixa, a porta do motorista se abriu e a luz interna se acendeu. Quem é você? O motorista de Fagundes o flagrou. Seu merdinha, o motorista o agarrou pelo pescoço e o arrastou para fora, jogando-o no asfalto. Os seguranças vieram correndo. Do meio deles, Eduardo Fagundes apareceu, com um sorriso cruel. Ora, ora. O netinho do general. Fugiu do hospital? Ele pesou com força na mão de Lucas. Em sua mão, Lucas segurava um pequeno pendrive que estava dentro da caixa. Não era o livro-caixa físico, mas algo muito mais valioso, os arquivos digitais. Me dá isso, disse Fagundes. Lucas, gemendo de dor, não abriu a mão. Nunca. Isso é a vida do meu avô. Teimoso. Rapazes, peguem. Os seguranças começaram a chutá-lo. Lucas se encolheu, protegendo o pendrive com o corpo. Vô? Me desculpe. Sou tão fraco. Quando sua consciência começava a se apagar, luzes fortes inundaram o estacionamento. Uma van preta avançou em alta velocidade na direção dos seguranças, batendo no carro deles. Homens armados e de colete à prova de balas saltaram. Liderando-os estava o irmão de Matias Costa com a cabeça enfaixada. E atrás dele, o Major Guzmão com uma pistola em punho. Parados. Se mexer, eu atiro, gritou Guzmão. O rosto de Fagundes ficou branco. É a Abi. Guzmão correu até Lucas, que com os olhos inchados se estendeu a mão ensanguentada. Major. O caixa 2. Ele colocou o pendrive na mão de Guzmão e desmaiou. Guzmão rangeu os dentes, encarando Fagundes. Eduardo Fagundes, você está preso em flagrante. E pode adicionar agressão e tentativa de homicídio à sua lista de crimes. Você está acabado. Fagundes caiu sentado. Atrás dele, as luzes das viaturas da polícia e do exército piscavam em vermelho e azul, preenchendo a noite chuvosa. A retaliação havia falhado, mas a arma mais importante, a lança que perfuraria o coração do inimigo, havia passado das mãos de Lucas para as do general. O pendrive que Lucas protegeu com a própria vida foi levado para um local seguro da ABIN.
Não era um simples dispositivo de armazenamento. Era o bisturi que dissecaria o tumor podre do exército e da sociedade. A lâmina da guilhotina que cortaria a cabeça dos demônios. Guzmão e especialistas em forense digital trabalharam noite adentro. Finalmente, de madrugada, a criptografia foi quebrada. Isso é inacreditável, disse um dos agentes, pálido. As pastas continham listas de bolsistas, propinas de obras, e uma pasta chamada Arquivo de 20 anos. A lista de bolsistas continha não apenas o nome do general Rocha, mas de altos funcionários do Ministério da Defesa, deputados de todos os partidos e até executivos da mídia, com os valores exatos de suborno. Grande parte do poder que governava o Brasil estava viciada no dinheiro sujo de Fagundes. Mas o horror verdadeiro estava no arquivo de vídeo da pasta Arquivo de 20 anos. A qualidade era ruim, mas o conteúdo era chocante. Era a verdade sobre a morte do soldado Matias Costa. No vídeo, um jovem tenente Rocha apontava uma pistola para Matias, que implorava de joelhos. Tenente, por favor, me deixe viver. Eu não conto para ninguém o que eu vi. Matias, um bom soldado, leva seus segredos para o túmulo. Um único tiro. E em seguida, a imagem de Eduardo Fagundes se aproximando do corpo e forjando a cena do suicídio. Não foi um acidente. Foi uma execução planejada para silenciar uma testemunha. Guzmão socou a mesa. Aqueles homens não eram soldados. Eram assassinos de farda. Na mesma hora, no hospital, o dedo do general Arthur Moraes se mexeu. Em sua inconsciência, a imagem de seu neto sangrando na chuva o despertou. Ele abriu os olhos. O corpo doía como se tivesse sido quebrado em 1000 pedaços, mas sua mente estava mais lúcida do que nunca. General! O senhor acordou, uma enfermeira chamou os médicos. Mas Moraes arrancou a máscara de oxigênio. Lucas! Meu neto! Como ele está? O médico e seu chefe de gabinete trocaram um olhar sombrio. O soldado Almeida foi gravemente ferido. A cirurgia correu bem, mas ele ainda não recuperou a consciência. Está na UTI, ao lado. Os olhos de Moraes se encheram de fúria. Eles ousaram tocar no meu neto. Ele tentou se levantar, arrancar as agulhas. General, não pode. O senhor precisa descansar. Para o inferno com o descanso. Meu neto está entre a vida e a morte. E chame o Guzmão. Agora. Sentado numa cadeira de rodas, Moraes falou com Guzmão ao telefone. Guzmão, conseguimos, meu general. O pendrive. Rocha é um assassino. Um sorriso frio surgiu nos lábios de Moraes. Então o jogo virou. Convoque uma reunião de emergência com todo o alto comando. Em meu nome, mas, general. Sem a autorização do ministro. A autorização sou eu. Meus homens foram feridos, quase mortos. Isso é uma situação de guerra. E quem tentar me impedir, será considerado cúmplice. O tigre, o velho jaguar da Amazônia, havia despertado. Vestido com seu uniforme de gala por cima do pijama do hospital, com a cabeça enfaixada sob o cap de general, ele não era mais um velho doente, mas o comandante supremo no campo de batalha. Parado em frente ao vidro da UTI onde Lucas estava, ele jurou: Lucas, espere só mais um pouco. O vovô vai limpar todo esse lixo e voltar para te ver sem sentir vergonha. Naquela tarde, o auditório do hospital estava lotado de generais e repórteres. Moraes, em sua cadeira de rodas, subiu ao palco. Atrás dele, um telão. Hoje, em nome da honra de um soldado, e em nome da consciência de um ser humano, eu vou expor a verdadeira face dos demônios que infestam nosso exército. Há um sinal seu, o vídeo do assassinato de 20 anos e a lista de propinas foram exibidos no telão. O salão explodiu em gritos de horror. Os flashes das câmeras disparavam como relâmpagos. A caixa de Pandora fora aberta. Restava apenas o julgamento final. A coletiva de imprensa teve o efeito de uma bomba atômica. O Palácio do Planalto entrou em crise, e protestos começaram a surgir em Brasília.
O general Rocha, escondido num bunker, viu seu passado ser exposto na TV e atirou uma garrafa de uísque na parede. Arthur Moraes. Seu velho desgraçado. Ele ligou para sua última esperança, o vice-ministro da Defesa. Vice-ministro. Você não pode me deixar afundar sozinho. Seu nome também está na lista. Mas a resposta foi fria. Rocha, você já era. Assuma a culpa sozinho e sua família ficará segura. O quê? Vão me usar como bode expiatório? Eu não vou cair sozinho. Tenho cópias de tudo em servidores no exterior. Com um clique, a conta secreta do senhor e as informações sobre sua amante vazam para todo mundo, mas o oponente era ainda mais cruel. Faça o que quiser. Mas sua filha está estudando nos Estados Unidos, não é? Já sabemos onde ela está. O telefone ficou mudo. Rocha desabou. Eram demônios piores que ele. A porta do bunker foi esmurrada. General Rocha. Abra a porta. Ele pegou a pistola na gaveta e a encostou na têmpora. Mas o medo da morte era maior. Ele se lembrou do rosto do soldado Matias. Ele queria viver. Viver para se vingar. A porta explodiu e a pé o dominou. Ao ser algemado, ele viu um homem entrando. Não numa cadeira de rodas, mas de pé apoiado num bastão. Era Arthur Moraes. Rocha, você não é um soldado. É um assassino. Acha que venceu Moraes? Acha que o exército é limpo? Eu sou só uma peça. O verdadeiro monstro está muito, muito acima. Rocha riu insano. Eles não vão deixar barato. Você e seu netinho de merda. Vão todos morrer. Eu sei, respondeu Moraes calmamente. É por isso que estou te deixando vivo. Para que você me diga o nome de cada um deles. Depois que Rocha foi levado, Moraes inspecionou o bunker. Atrás de um mapa, um cofre. Dentro, mais documentos. Planos para a compra de novos caças, lobby para a venda de terrenos do exército. A corrupção ia além do comando militar. Envolvia o ministro da Defesa e figuras-chave do governo. Meu general, isso é perigoso demais. Temos que parar aqui, disse Gusmão, apavorado. Mas os olhos de Moraes eram inabaláveis. Gusmão, quando se monta num tigre, não se pode descer no meio do caminho. Meu neto arriscou a vida por esta centelha. Vou usá-la para queimar este lixão chamado Brasil. Do lado de fora, ele encarou as câmeras. Cidadãos brasileiros, o homem que foi preso hoje é apenas uma pena. Hoje eu vou expor os verdadeiros traidores que venderam a nossa segurança nacional. Sua declaração de guerra foi transmitida para todo o país. No escritório de luxo em Brasília, um poderoso congressista viu a notícia e seu rosto escureceu. Aquele velho enlouqueceu. Ativem o plano B. Se não podemos eliminar o Arthur Moraes, eliminem o que ele mais ama. No hospital, uma sombra se aproximou da janela do quarto de Lucas. Um homem vestido de médico passou pela segurança. Em seu bolso, uma seringa com uma droga que induziria uma parada cardíaca. Ele se aproximou do leito de Lucas, pronto para injetar a substância no soro. Naquele instante, os olhos de Lucas se abriram. Quem? A voz foi um sussurro, mas o homem congelou. Do canto do quarto, de trás de uma cortina, um segurança particular saltou e o agarrou. Era um ex-membro das Forças Especiais contratado por Moraes. A guerra agora era pela sobrevivência. Ao voltar para o hospital e ver o neto desperto, Moraes chorou. E prometeu. A partir de agora, não haveria mais defesa. Apenas um ataque impiedoso. As garras do tigre agora se voltavam para o pescoço do rei. Um bando de incompetentes. É tão difícil assim cuidar de um velho moribundo? Na cobertura de um hotel de luxo com vista para a esplanada dos ministérios, a voz do homem que girava uma taça de vinho na escuridão estava carregada de irritação. Era o deputado Osmar Valença, presidente da Comissão de Defesa Nacional e o verdadeiro arquiteto do cartel de corrupção. A seus pés, Eduardo Fagundes tremia. Deputado, me perdoe.
Mas o general Moraes não é um homem comum. Com o pendrive em mãos, a força bruta não vai funcionar. É por isso que vamos mudar o tabuleiro, disse Valença, com um sorriso cruel. As provas que ele tem são realmente verdadeiras? Ou são o delírio de um velho senil, um ato de traição para vender segredos de Estado? Ele pegou o telefone. Liguem para o Procurador-Geral da República. Na manhã seguinte, a mídia virou de cabeça para baixo. Mas o alvo não era mais a corrupção. Era o general Arthur Moraes. Urgente, general Moraes tem mandado de prisão expedido por vazar segredos militares. Choque, o herói era um traidor? General teria ligações com espiões estrangeiros. Caso da 12ª Brigada teria sido forjado pelo neto para incriminar inocentes? A mentira, mais rápida e sensacionalista que a verdade, dominou a opinião pública. As provas de Moraes foram desqualificadas como falsificações. A nação confusa começou a duvidar de seu herói. O hospital foi cercado por procuradores e repórteres. General Moraes, saia. O senhor está preso. Dentro do quarto, Moraes de farda estava sentado na cama. General, é uma armadilha. Eles estão o acusando de traição para desacreditá-lo, gritou Gusmão, desesperado. Moraes fechou os olhos. Gusmão, um tigre não muda seu caminho por causa do latido de cães. Nisso, Lucas entrou, numa cadeira de rodas. Vô, eles querem que o senhor se entregue para ser silenciado. Não saia. Não se preocupe, meu neto. Eu não sou uma presa fácil. Lucas tirou um papel amassado do bolso. Era um código numérico que ele havia encontrado nos arquivos do pendrive. Vô, esses números são coordenadas. Um posto de vigilância abandonado na fronteira, dentro da área de demarcação indígena. É lá que estão as provas físicas. As plantas originais dos novos caças que Fagundes roubou, e a gravação original da conversa dele com o deputado Valença. Os olhos de Moraes brilharam. Dados digitais podiam ser contestados. Provas físicas eram o checkmate. Não temos tempo. Precisamos sair daqui antes que eles invadam. Gusmão pegou seu rádio. Plano C. Ativar. Momentos depois, um alarme de incêndio soou no saguão e os sprinklers dispararam. No caos, 3 sedãs pretos idênticos saíram em alta velocidade do estacionamento subterrâneo, iniciando uma perseguição cinematográfica pelo centro de Brasília. Era uma distração. O verdadeiro general Moraes e Lucas estavam escondidos no compartimento de carga de um caminhão de entregas, escapando silenciosamente. O caminhão os levou para uma área remota nas montanhas de Goiás. Lá, ex-comandos de operações especiais que serviram sob o comando de Moraes os esperavam. Eles não vestiam fardas, mas seus olhos ainda tinham o brilho de guerreiros. A missão é no posto 569. Os mercenários de Valença já devem estar lá. Podemos não voltar vivos, disse Moraes. Em resposta, os homens engatilharam seus fuzis. Eles subiram a montanha sob o manto da noite. No cume, um tiro rasgou o silêncio. Emboscada, gritou Gusmão. Tiros vieram de todos os lados. Eram mercenários contratados, equipados com tecnologia de visão noturna. General, nós o seguramos. Leve o Lucas e vá, gritou Gusmão lançando uma granada. Moraes, com o coração sangrando, agarrou o neto e correu, ouvindo os sons da batalha e os gritos de seus homens leais às suas costas. Eles chegaram ao posto abandonado. Lucas digitou uma senha e a porta de aço se abriu. No bunker subterrâneo encontraram um cofre. Dentro estava tudo: o livro-caixa, as plantas dos caças, o gravador. Conseguimos, disse Moraes aliviado. Parabéns pelo esforço, general, uma voz fria soou atrás deles. Na entrada do bunker estava o chefe de segurança de Valença, um ex-agente das Forças Especiais conhecido como Faca. Meu amigo Gusmão era teimoso. Morreu sem dizer onde vocês estavam. Então nós simplesmente o matamos. A menção da morte de Gusmão fez o sangue de Moraes ferver. Seus demônios!
Demônios! Em Brasília, o poder é a única lei. Passe a maleta. Naquele instante, o som de um helicóptero ecoou do lado de fora. Aqui é o Exército Brasileiro. Rendam-se. Eram os Panteras Negras da Unidade de Elite de Operações Especiais do Exército que Moraes havia fundado. O comandante da unidade, um afilhado de Moraes, desobedeceu às ordens de Brasília e veio em seu socorro. A situação se inverteu. Os mercenários não eram páreo. Faca foi nocauteado. Prendam todos. E escoltem essas provas em segurança, ordenou Moraes antes de cambalear. Sua barriga estava sangrando, um estilhaço da batalha na montanha o havia atingido. Estou bem. Vamos para Brasília. Temos que cortar a cabeça da serpente. O sol da manhã nascia atrás dele, um prenúncio do fim para os homens maus. No helicóptero, Moraes abriu o livro-caixa e na última página, encontrou um nome que fez seu sangue gelar. Gerente de fundos VIP, primeira-dama Helena Guedes. O deputado Valença, o ministro da Defesa. Eram apenas peões. A rainha do mal, o ápice da corrupção, era a esposa do presidente da República. A verdadeira tempestade estava apenas começando. O som das pás do helicóptero cortou a quietude da manhã em Brasília, pousando sem aviso no gramado em frente ao Congresso Nacional. Comandos de elite, totalmente armados, saltaram, formando um perímetro de segurança. Da porta da aeronave, com uma bandagem ensanguentada na barriga, o general Arthur Moraes desceu, amparado por seu neto, o soldado Lucas Almeida. Dentro do plenário da Comissão de Defesa Nacional, o deputado Osmar Valença esbravejava: Senhor ministro, temos informações de que o traidor Arthur Moraes está fugindo com segredos de Estado, possivelmente para entregá-los a inimigos da nação. O que o exército está fazendo? Deem ordem de abate. Naquele momento, as portas maciças do plenário se abriram com um estrondo. Quem vai abater quem? A voz de Moraes ecoou como um trovão. Todas as câmeras se viraram. Com o uniforme manchado de sangue, o rosto pálido mas os olhos em chamas, ele caminhou até a tribuna, escoltado por seus homens. Moraes. O que faz aqui com tropas armadas? Segurança, prendam esses rebeldes, gritou Valença em pânico. Mas ninguém ousou se mover. Moraes prestou continência. Sou o general de divisão Arthur Moraes. Antes de apresentar meu pedido de reserva, vim apresentar meu último relatório de operações. Ele colocou a maleta ensanguentada sobre a mesa. Aqui dentro está a lista dos demônios que se alimentaram do sangue de nossos soldados. E o chefe deles está sentado bem ali. O bastão de Moraes apontou diretamente para Valença. Esse velho louco. Essas provas são falsas, gritou o deputado. Deixe que o povo brasileiro julgue sua voz. Lucas, com as mãos trêmulas, aproximou um gravador do microfone. A voz de Valença preencheu o silêncio. Eduardo sobre os novos caças. Use peças de segunda linha. Não vai ter guerra mesmo. A diferença você deposita no fundo de investimento da primeira-dama, e a minha parte na minha conta na Suíça. E continuou, e o general Moraes. Ele está sendo um pé no saco. Faça como fizemos com o filho dele 20 anos atrás. Um acidente com o neto deve resolver. Lucas cambaleou. O pai dele. Morto num misterioso acidente de carro há 20 anos. Não foram um acidente. Foram um assassinato. Pai. Ele soluçou caindo de joelhos. Moraes o levantou, o rosto transfigurado de dor e fúria, e rugiu para Valença. Você ouviu? Você matou meu filho, e agora tentou matar meu neto. É isso que um representante do povo faz? O deputado recuou, tropeçando e caindo. Do fundo do plenário, agentes do Serviço Secreto do Palácio do Planalto avançaram. Em nome do presidente, encerre esta farsa. Mas era tarde. Moraes abriu o livro-caixa. Os registros de lavagem de dinheiro da primeira-dama, Helena Guedes. O Brasil parou. A esposa do presidente era chefe de um cartel de assassinos.
No caos que se seguiu enquanto os agentes tentavam silenciar Moraes, a notícia urgente apareceu nos telões: Eduardo Fagundes preso no aeroporto tentando fugir do país. Em sua prisão, ele confessou tudo aos prantos. Foi a primeira-dama que mandou matar o filho do general. E mandou matar o neto também. No Palácio da Alvorada, a primeira-dama atirou uma xícara de porcelana na parede, o rosto belo contorcido numa máscara de ódio. Inúteis. Decretem estado de sítio. Usem o exército para prender todos. Mas seu chefe da Casa Civil recuou. Senhora. É tarde demais. O alto comando se voltou contra nós. O comandante militar do Planalto deu ordens para proteger o general Moraes. No Congresso, Moraes, tendo exposto tudo, finalmente cedeu à dor. O sangramento em sua barriga era grave. Vô? Fique comigo, gritou Lucas. O general, perdendo a consciência, acariciou o rosto do neto. Lucas. Você viu? Esse é o rosto do assassino do seu pai. E o rosto do mundo que te oprimiu. Eu cumpri meu dever. Como soldado. E como pai. Ele desmaiou. Enquanto a ambulância o levava, Lucas segurava sua mão. Vó, não morra. Nós vencemos. Naquela noite, milhões de brasileiros foram às ruas com velas e celulares, exigindo a renúncia do presidente. Era o julgamento do povo. O tempo passou. A primavera chegou. O presidente sofreu impeachment. A primeira-dama, o deputado Valença, o general Rocha e Eduardo Fagundes foram condenados à prisão perpétua. O capitão Tavares e o sargento Fagundes receberam penas severas e viviam um inferno na prisão militar. Num dia ensolarado, no cemitério Campo da Esperança, o agora terceiro sargento Lucas Almeida, prestes a dar baixa, empurrava uma cadeira de rodas. Nela estava o general Arthur Moraes, mais magro, mas com um olhar sereno. Ele sobrevivera, mas ficara paraplégico. Pararam em frente a um túmulo. Major Arthur Almeida Filho. O pai de Lucas. Pai, eu dei baixa. E trouxe o vovô, disse Lucas, depositando flores. Moraes acariciou a lápide. Meu filho. Me perdoe pela demora. Sua honra foi lavada. Descanse em paz. Lágrimas silenciosas escorreram pelo seu rosto. Vô, quando eu sair, quero viajar com o senhor. Comer muita comida boa, disse Lucas. Sim, meu neto. Viva a sua vida. O fardo de ser soldado eu já carreguei por nós dois. Seja apenas um jovem feliz. Lucas se afastou um pouco e prestou uma continência perfeita. Honra. Sargento Lucas Almeida. Jamais esquecerei sua luta, meu general. Moraes, sentado, mas com o espírito ereto, retornou à continência. Um gesto de amor e respeito que transcendia a hierarquia. Anos depois, numa entrevista de emprego para um grande escritório de advocacia. Senhor Almeida, seu histórico é impressionante. Com a influência de seu avô, poderia ter seguido a carreira política. Por que escolheu o direito? Lucas, de terno impecável, sorriu. Porque eu vi o inferno. Vi o que acontece quando os fracos não são protegidos pela lei. Meu avô defendeu a justiça com uma arma. Eu quero defendê-la com os códigos e as leis. Essa é a minha missão nesta segunda vida que me foi dada. Seu olhar não era mais o de um recruta assustado. Era o olhar de um homem. Os entrevistadores sorriram satisfeitos.